o Senhor abra o nosso entendimento para a tua santa palavra, mostra-nos as tuas maravilhas. Venha, Senhor, meu Deus, se revelar a teus pequeninos, se revela a mim, Senhor, que sou tua pequenina, se revela a tua santa palavra. Faz a tua vontade, dai-nos de beber agora, nesse momento. Vamos lá para a palavra que está em Evangelho de João, capítulo 4, a mulher da Samaria. João, capítulo 4, fala assim: e quando o Senhor entendeu que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, ainda que Jesus mesmo não batizava mais os seus discípulos, deixou a Judéia e foi outra vez para a Galiléia. E era-lhe necessário passar por Samaria. Então Jesus ele tinha que passar por aquela cidade de Samaria. O que aconteceu? Foi, pois, a uma cidade de Samaria chamada Sicá, junto da herdade que Jacó tinha dado a seu filho José. E estava ali a fonte de Jacó. Era a fonte de Jacó, não era a fonte de Deus, não era a fonte de Jesus. Aquela fonte era onde tinha águas que abastecia o povo de Jacó, né? Era a água material. Então, Jesus estava lá naquele lugar. E aí, o que aconteceu? Estava ali a fonte de Jacó, e Jesus, pois cansado do caminho, Jesus se cansava, ele era carne. Então, ele se vendo cansado do caminho. O que foi que aconteceu? Assentou-se assim, junto da fonte, junto do poço. Era isto quase a hora sexta. Veio uma mulher de Samaria tirar água. Olha aí. Aquela mulher veio tirar água para quê? Para lavar as louças, para tomar banho, para beber, né? Para que a água serve? Para limpeza, para limpeza do corpo, para matar a nossa sede, para fazer a alimentação, né? Tanta coisa que a água serve. Então, aquela mulher veio lá naquele poço buscar aquela água para as necessidades materiais. Aí, o que foi que aconteceu? O Jesus fala com ela: dai-me de beber. Oh, coisa boa, né? Gente, é muito bom, né? Quando você está com sede, que você bebe água, você sente um alívio, um refrigério, né? Quando você está com calor, que você vai tomar um banho, oh, coisa gostosa, né? Oh, coisa gostosa é água. Aqueles que já se batizaram nas águas, oh, coisa gostosa é o batismo nas águas, né, gente? Porque tem gente aí que ainda não se batizou nas águas. O que está faltando? Não tem rio aí na tua cidade, não? Não tem água para tu se batizar, não? Não tem aí um líder religioso para te levar às águas do batismo? Então se batize, porque é bíblico. É bíblico. O próprio Jesus se batizou. Aí tu tá dizendo aí, não, eu sou batizada com o Espírito Santo. Eu fui batizada com o Espírito Santo antes de ser batizada nas águas. O Espírito Santo de Deus me batizou com fogo antes de eu ser batizada nas águas, mas isso não impediu de eu ir me batizar. Eu fui batizada com fogo, eu poderia, né? Ou alguém poderia ter dito: não, irmã, tu não precisa se batizar mais, porque tu já está batizada com fogo. Não, gente. A palavra é para ser cumprida, a palavra é para obedecer. E então, tem pessoas que não querem mais se batizar, tem pessoas que não querem mais ter essa experiência do batismo. E é maravilhoso, gente. É uma coisa maravilhosa. Quando eu, quando o pastor ia batizar as pessoas, eu trabalhava ajudando o pastor com a esposa. Eu dizia para o pastor: vontade de se batizar de novo, né? É muito bom, gente. É maravilhoso o batismo. Tenha essa experiência. Às vezes você fala daquilo que você não tem uma experiência. A melhor coisa é você falar daquilo que você tem experiência. É muito maravilhoso. Louvado seja Deus. E hoje as pessoas quase nem pregam sobre o batismo, né? Hoje as pessoas não incentivam as pessoas a se batizar, as pessoas a participar da Santa Ceia. Hoje as pessoas não fazem mais essas pregações. Hoje as pessoas querem a pregação de quê? De prender na live, te prender online, né? É culto online no YouTube, é culto online aqui, é culto online em tudo quanto é plataforma. Na plataforma ninguém pode batizar ninguém nas águas. Na plataforma não dá para ninguém ceiar, na verdade. Então a gente tem que
seguir aquilo que o Senhor nos manda, nos ordena. Louvado seja Deus, engrandecido. O Evangelho, ele não perdeu a sua essência. Então, vamos lá. Jesus disse: dai-me de beber. Porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher a samaritana: como sendo tu judeu, me pedes, olha aí lá, né? O judeu não se unia com o samaritano. Os judeus rejeitavam os samaritanos, essa que é a verdade. Os judeus não davam valor ao samaritano. Os judeus não dão valor àqueles que acreditam que Jesus veio. A maioria dos judeus não acredito que Jesus já veio. Eles estão esperando Jesus vir. Então, quem sabe um judeu aí, né, que esteja me vendo, ele não vai me receber, não vai me aceitar, porque eu acredito que Jesus já veio e que ele voltará. E ele voltará. Então, o que aconteceu? Essa diferença ainda existe do judeu com algumas pessoas do povo, né? E aqui que ele disse, dai-me de beber a mim, a mulher falou, e que sou mulher samaritana? Olha só, gente, essa mulher se achava indigna de dar água de beber para um judeu, né? Por quê? Porque com certeza os judeus desvalorizavam essas pessoas de Samaria, né, os samaritanos. Aí presta atenção. E Jesus respondeu, disse-lhe: se tu conheceras o dom de Deus, e quem é que te diz, dai-me de beber, tu lhe pedirias a ele, te daria água. Aí Jesus disse: se tu conhecesse o dom de e quem é que te diz, dai-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Então aquela mulher não sabia com quem estava falando. Aquela mulher não conhecia o dom de Deus, a palavra de Deus, ela não conhecia. Ela poderia ter ouvido a palavra de Deus, ela poderia até ler a palavra de Deus, mas ela não tinha conhecimento. Então a gente não tem que só ler a palavra de Deus e nem só que ouvir, mas nós temos que ter conhecimento, conhecer as escrituras, a vontade de Deus, a palavra de Deus, quem é Cristo, louvado, quem nós somos. Então o Senhor Jesus, se tu soubesse quem eu sou, era tu que dirias para mim, dai-me de beber. Aí eu pergunto para você, você que chegou aqui nessa live, você chegou com esse propósito, com essa intenção, dai-me de beber, Senhor, através da tua santa palavra? As pessoas chegam na live pedindo oração, pedindo para Deus dar, mas não a palavra. As pessoas chegam na live pedindo o quê? Milagres, portas abertas, casamento, prosperidade. As pessoas vão para o templo pedindo cura, pedindo casamento, prosperidade, mas elas não vão. Poucos são os que vão para o templo, poucos são os que entram na live e falam: Senhor, eu vou lá naquela live que pregam a palavra e eu vou lá para o Senhor, dai-me de beber. Não é verdade? Eu também tenho muita sede. Quanto mais eu bebo, mais sede me dá. Quanto mais eu bebo, mais eu vejo que a água é gostosa. Não é verdade? Então, gente, tem pessoas que não acham gostoso a palavra de Deus. Se você, eu não gosto, gente, de beber muita água. Tem esse defeito comigo. Eu bebo a água para matar a sede como se fosse remédio. Principalmente agora que eu tô no frio, né? Então, meu corpo, e eu não gosto muito de sal, de coisa salgada. Assim, né? De comida com exagero, eu gosto no ponto. Aí, não, eu não tenho muita sede, não tenho muita sede. Então, mas a palavra de Deus, gente, essa eu tenho sede. E quando eu estou aqui lendo a palavra ou estudando a palavra, ou coisa gostosa. Tanto é que eu fico dizendo, Deus é maravilhoso, a palavra de Deus é maravilhosa. Essa água é maravilhosa. Só que as pessoas ainda não têm esse conhecimento e entendimento que a palavra de Deus é essa água viva, gente. E essa mulher não tinha esse entendimento. E o Senhor disse: se tu soubesse a água que eu tenho para te dar, minha filha, tu querias pedir de mim esta água.
E ele disse: mulher, Senhor, tu não tens com que atirar do poço. Ela estava falando da água que estava no poço. E Jesus estava falando da água que era a palavra, que vem do altar de Deus, né? Que flui do altar de Deus, que flui do rio de água vivas, que está onde? Aonde que está isso? Lá em Apocalipse. Não é verdade? Lá em Apocalipse fala dessa água. Em Apocalipse 16, no capítulo 5, fala que da água que flui do trono de Deus, né? Então, a mulher estava falando da água que vinha do poço, que todos os dias ela ia lá, né, cansada. Quantas vezes ela não dava volta naquele poço para tirar água para a limpeza da sua casa, para banho, para beber, não é verdade? Para fazer alimentação. Só que o Senhor não estava falando dessa água. Então não adianta você querer entender a linguagem de Deus se tu não entende a palavra, se tu não busca a palavra, se tu não bebes dessa água. Tu só vai poder saber o gosto da palavra se tu beber, se tu guardar no teu coração, se tu deixar ela entrar. Quando você bebe um copo com água, o que que acontece? A água ela entra pelo teu corpo e vai ali, né, passando por todos os teus órgãos, vai fazendo a tua pele ficar bonita, vai fazendo o teu cabelo ficar bonito. A água faz isso quando nós bebemos. E a palavra de Deus, meu querido, não é efeito diferente, daí é um efeito maior. Por quê? Porque a água natural, ela só faz sustentar o nosso corpo, nossos órgãos. Mas a água espiritual, ela vai mais profundo. Ela te sustenta o teu corpo, a tua alma, o teu espírito. Maravilhoso, né? Deus é maravilhoso. Estamos entendendo e aprendendo? Nós temos alma, corpo e espírito. Corpo, alma e espírito, né? Corpo, alma e espírito. Então a palavra de Deus, ela vai sustentar o teu corpo, a tua fé. A palavra de Deus vai sustentar a tua alma na salvação. Lembra lá do Salmo 121, o que foi que o Senhor falou, né? O Senhor guardará a tua alma. Ele guarda a nossa alma pela palavra dele, nós estamos guardados. Louvado seja Deus, engrandecido e exaltado. Então, o Senhor estava falando dessa água que flui do trono de Deus, gente. Não da água do poço que essa mulher estava falando, do poço de Jacó, que ele ali, né, preparou aquele poço para servir o povo dele, né? Louvado seja Deus. É interessante, né, e maravilhoso, porque eu estudando a palavra de Deus, eu digo, Senhor, me mostra aí algumas coisas de água. E engraçado que o Espírito Santo foi falando ao meu coração. Quando Agar estava no deserto, que estava para morrer o seu filho, e ela chorou, ela clamou ali, o que foi que aconteceu? O anjo e deu de beber o filho e de Agar, deu água para o filho de Agar. Então é isso, nós precisamos dessa água. Quanto deserto você está vivendo, louvado seja Deus, mas você não precisa, não estou falando da água que você tira, que vem, né, pela encarnação, que vem pelo poço, mas eu estou falando dessa água viva, que vai te ajudar nesse deserto, que vai te ajudar no teu casamento, que vai te ajudar na tua vida financeira. Louvado seja Deus, engrandecido. Então o anjo veio trazer água, por quê? Porque eles estavam no deserto e a água é vida, gente. Assim como a água, né, nós precisamos da água. Então peixe, nós somos peixe, né? Peixe não sobrevive fora da água. Peixe não sobrevive fora da água. Sem a palavra você não vai sobreviver. Sem a palavra de Deus eu não vou sobreviver, gente. Se você estudar a palavra de Deus, tudo está na palavra aqui que eu estou falando. O que aconteceu? O Senhor disse para Pedro: Pedro, te farei pecadores de homens, de mulheres, né? Homens e mulheres, de almas. Então, o que aconteceria? Nós somos representados como peixe. Peixe não vive fora d'água. Tem pessoas que conseguem viver sem tomar banho. Você sabia disso? Não vive fora da água. Você quer viver fora da palavra de Deus? Você quer viver sem mergulhar na palavra de Deus? Você quer viver sem beber desta água? Você só quer que Deus te dê milagres, mas você não quer que Deus te dê água, que Deus te dê a palavra. Você não dá crédito à palavra, você não ouve a palavra, você não se alimenta da palavra, você não obedece à palavra, você não pratica a palavra, e nós temos que praticar a palavra. Nós estamos bebendo aqui desta água, que é a palavra viva, a palavra eficaz, a palavra que
renova. A água, gente, faz bem para a pele, faz bem para o corpo, faz bem para a limpeza, faz bem para as águas, faz bem para tudo. E a palavra de Deus, ela faz bem para tudo na nossa vida. Mas você não dá valor. Você dá valor à oração. Não, eu estou com problema, eu vou lá com a irmãzinha para orar por mim. Mas por que você está com problema e você não busca esta água, a qual você terá solução para o teu problema? Por que você não busca esta água para ter fé? Fé, louvado seja Deus, que você orando, Deus vai responder as tuas orações. Então o Senhor estava falando aqui, falando para essa mulher, se você beber da água que eu tenho, tu não terás sede. Porque era uma mulher que ela bebia aquela água, mas ela tinha sede. Sede de quê? De ser feliz. Sede de quê? De ser valorizada, porque ela não era valorizada, que tanto é que ela teve medo, ela teve receio de falar com o judeu, não é verdade? E ele diz aqui, aí a mulher continua a conversa gostosa com Jesus, né? Disse-lhe a mulher, Senhor, tu não tens com que atirar. E o poço é fundo. Onde, pois, terias a água viva? Ela pergunta para Jesus. E o que aconteceu? És tu maior do que o nosso pai Jacó? És tu maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, e os seus filhos e o seu gado? Ela pergunta isso para ele, se ele era maior do que o pai Jacó. Então ela conhecia Jacó. Ela conhecia, né, que Jacó falava com Deus, Deus falava com Jacó. Ela já tinha conhecimento das coisas de Deus, mas ela não tinha conhecimento do Filho de Deus. Como muitos não têm conhecimento do Filho de Deus. Tem pessoas que obedecem à lei mosaica, mas não obedecem à lei de Deus, do Espírito Santo. Louvado seja Deus, engrandecido. As leis que o Senhor Jesus trouxe, né, que continuou. Louvado seja Deus. Por quê? Porque a palavra de Deus é essas ordenanças para a nossa vida. Então ele pega, vai e responde a essa mulher. Jesus respondeu e disse-lhe: qualquer que beber desta água tomará e qualquer que beber desta água tornará a ter sede. E é verdade, né? Todos os dias você tem que tomar água, porque você sente sede todos os dias. Mas o que ele fala para a mulher? A água que eu estou te oferecendo, olha só, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede. Porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que jorre para a vida eterna. Estamos entendendo e aprendendo. Se você ama a palavra, se você gosta da palavra, você está bebendo desta água, então o que vai acontecer? Ela vai jorrar. A palavra de Deus tem que jorrar na nossa vida. A palavra de Deus tem que ser transmitida para a tua família, para os teus amigos, para os teus inimigos. A palavra de Deus não tem como, né? Alguém que bebe desta água não jorre essa água, não dê palavra para os outros. Palavra de Deus, não as nossas palavras, gente. Era isso que Jesus está falando. E a gente vê um povo, gente, sedento ainda. Não da palavra de Deus, mas sedento de milagres, sedento de dinheiro, sedento de casamento, sedento de amigos, sedento de viagem, de prosperidade, né? Mas sedento da palavra não vê. Qual é a mensagem hoje? O Senhor está dizendo: que sede tu tem? Presta bem atenção. O que é sede? É o desejo de você satisfazer alguma coisa, né? Sede, o que a sede faz? Faz a tua garganta ficar seca. Então, sede são pessoas secas, secas, não é verdade? Então, para mim deixar de ser seco, eu tenho que beber água. Eu tenho que beber água. Só que tem pessoas que permanecem terra seca. Tá no deserto, tá seco. Por quê? Tu não bebe dessa água. Tá bebendo a água do poço. Tá bebendo a água da torneira. Tá bebendo a água mineral. Tá bebendo as águas que tem aí para matar a tua sede do corpo. Mas a palavra de Deus tu não bebe. Tu ouve, mas não bebe. Tu não deixa ela entrar. Tá entendendo? Tu não vai matar a sede se tu não deixar a água entrar. Para te matar a tua sede, tu tem que beber a água, ela tem que entrar. Louvado seja Deus, engrandecido e exaltado. Tu quer matar a tua sede sem beber a água?
É muito claro. Para matar a sede, eu tenho que beber água. Então, para a minha terra, para o meu coração não ser seco, como a irmã disse, né? A mulher sabe edifica a casa. Então, para mim edificar a minha casa, que sou eu sou uma casa, eu sou o templo do Espírito Santo, né? Nós somos o templo do Espírito Santo. Então, para mim edificar esse templo aqui, eu preciso palavra, da palavra de Deus. Só que as pessoas não querem beber da palavra, elas chegam nas lives de oração, colocam seus pedidos, vão para outras lives de oração, colocar o nome e o pedido. Aí chega lá, vai para outra live de oração, vive em live de oração, mas eu quero ver os que ficam para beber água. Eu quero ver qual é aqueles que têm sede da palavra, que acham a palavra gostosa, mesmo que seja para corrigir. Ele estava ensinando essa mulher e na frente ele corrige essa mulher. Na frente ele ensina essa mulher, ele mostra a água, ele fala do valor da água, né? Ele está dizendo, a água que eu tenho, minha filha, tu não vai ter sede, tu vai ser aquela que vai jorrar água. Tanto é que ela se torna uma missionária. Depois desse encontro com Jesus, ela já sai evangelizando, ela já sai jorrando água. Maranata, a hora vem Senhor Jesus, que maravilha. E quantas pessoas, gente, entram nas lives, vão para o templo e saem secos. Não sai jorrando água. Não sai falando da palavra de Deus. Não sabe nem o que o pastor pregou. Saiu do templo. Se alguém perguntar qual foi a palavra, ai, nem lembro. Ainda diz assim. Nem lembro, não bebeu da água, não deixou a palavra entrar no teu coração, não deixou a palavra sarar a tua terra, não deixou a palavra saciar a tua sede, saciar a tua alma. E aí, por que você vive em lives de oração, de templo em templo? Já bateu até em porta que nem é porta cristã, já bateu em portas que servem até a outros deuses. Por quê? Porque você não bebe dessa água, meu querido. Se tu beber dessa água, tu vai jorrar água, tu vai ter água para dar para os outros. Tu não vai secar, tu não vai ser uma pessoa seca. Louvado seja Deus, engrandecido e exaltado. Porque com Deus, gente, com Deus, o poço não seca. Com Deus, a fonte não seca. Com Deus, louvado seja Deus, a terra não fica seca. Com a palavra de Deus, louvado seja Deus, tu não vai ser uma pessoa fria na fé. Tu não vai ser uma pessoa seca. Tu vai ser uma pessoa, louvado seja Deus, que jorra água, que dá fruto, fruto de Deus. E as pessoas não querem ouvir a palavra, gente. Dê ouvido à palavra, dê crédito à palavra, tenha sede da palavra. Você tem sede de um casamento, você tem sede da prosperidade, você tem sede de uma casa própria, você tem sede da libertação da tua família, mas muitas das vezes você não tem sede da tua libertação. Conhecereis a verdade vos libertará. Não é porque você está no culto, não é porque você já recebeu Jesus no teu coração que você já é liberto. Não, nós ainda estamos em processo de libertação. Todos os dias o Senhor está nos lavando. Ele disse, aquele que estiver limpo, que se limpe mais. Ele disse que a minha palavra te lava, a minha palavra te purifica. A minha palavra é a palavra de Deus que nos purifica. Tem gente achando que vai entrar num arrebatamento. Tem gente que vai ser arrebatado. Meu querido, se tu não estiver se lavando pela palavra, se tu não estiver bebendo dessa água, tu não vai entrar. Tu pode até pregar, tu pode ser um pregador, uma pregadora, mas se tu não beber, se eu não beber dessa água, se essa água não fazer efeito na minha vida, né, se eu não tomar essa água para que ela faça esse efeito de lavagem, de libertação, louvado seja Deus, agradecido de ser uma cristã, de estar em Cristo, de estar no caminho da verdade, vai ficar para a grande tribulação. Gente, quantas pessoas que estão dentro do templo que vão ficar para a grande tribulação. Sabe por quê? Porque os líderes que estão na frente só pregam prosperidade. Só oferece a água que não vem do poço de Cristo, que não vem do trono de Deus, que não vem, louvado seja Deus, da fonte viva do Senhor Jesus Cristo. Louvado seja Deus, e são pessoas que saem com sede, voltam para o culto com sede e vivem com sede. Louvado seja Deus. Por quê? Porque não dá prioridade para a palavra. Louvado seja Deus, engrandecido e exaltado. Não dá. Não dá prioridade para a água.
Entra, vai para o templo querendo um milagre, vai para o templo para se mostrar que não está desviado, né? Porque as pessoas têm o entendimento que quando você não vai todo o tempo para a igreja, você é um desviado. Não sabe nem o que é desviado. Não sabe nem o que é desviado. Louvado seja Deus, estuda o evangelho que tu vai saber o que é desviado, tu vai saber, louvado seja Deus, quem é o templo, tu vai saber o que é a igreja, tu vai saber o que é a congregação, tu vai saber o que é salvo, louvado seja Deus, tu vai saber o que é ovelha, tu vai saber o que é bode, mas se você não beber dessa água, você vai tomar toda a água, tu tá tomando água suja, tu tá tomando água misturada, tu tá tomando água, louvado seja Deus, que não jorra do trono de Deus, que não jorra da fonte viva do trono de Deus, que veio através do Senhor Jesus Cristo para nós. Não tem outra fonte que não seja Jesus Cristo para a tua vida. Não tem outra fonte para mim que não seja através das Escrituras Sagradas. E muitas das vezes você está bebendo água do livro do horóscopo, do livro dos sonhos, você está bebendo a água, louvado seja Deus, do livro de motivação, você está bebendo a água, louvado seja Deus, do livro de sabedoria, que não é a sabedoria do Evangelho de Cristo. Às vezes tu tá tomando uma água misturada, estão te dando uma água misturada. Bebe da água pura para te ver se tu quer uma água suja. Tu não bebe, tu não quer uma água suja. Quando você pode até beber ali, mas na hora tu vai cuspir aquela água. Ela não entra. Ela não entra, gente. Quando você bebe da água que Jesus te deu, tu não terá mais sede. As pessoas podem oferecer a água que quiser para você. Epa, não, Jesus me deu uma água pura, limpa, louvado, que jorra do trono de Deus. Tu vai cuspir aquela água que te derem ali misturada, tu não recebe, tu não guarda no teu coração, mas a água pura, eu quero ver, tu vai recebendo, tu vai sendo renovado, tu vai sendo curado, a tua fé vai aumentando, e você sai jorrando água, você vai, chega em casa falando da palavra, vai pro lanche, continua falando da palavra, você viu que palavra gostosa? Era correção, mas era gostosa, era consolo, mas era gostosa, a palavra falava do arrebatamento, a palavra falava do perdão. Você viu, você sai do culto falando da palavra, porque você sai jorrando água. Agora, analisa a tua vida aí. Quando você sai do culto, o que você sai falando do quê? Tu viu que a irmãzinha estava lá com a roupa toda sensual? Tu viu lá como é que as crianças correram? Tu viu lá que o povo só vivia no bebedouro? Né? Vai de cardume pro bebedouro, peixe gosta de água, né? Aí aquele cardume de pessoa lá no bebedouro para beber água, na hora da palavra. Aí as pessoas saem do templo falando da vida dos outros, falando da vida do pastor, falando da mulher da oração, falando do obreiro, da obreira, falando até que, olha, tu viu que a igreja estava suja? Até a sujeira de dentro da igreja a pessoa vê. Sai falando. Eu digo, meu Deus do céu, quantas pessoas chegaram perto de mim dizendo, irmã, lá no templo, o templo tá sujo, as irmãs não limpam direito. Se você tá vendo que tá sujo, vai ajudar a irmã a limpar o templo, pelo amor de Deus. Não fica falando, não. Faz a tua parte. Tu tem água, dá de beber. Isso mesmo, Wilna. Isso mesmo. Você tá vendo a sujeira no templo? Tu tem água? Pega essa água e vai limpar lá o templo junto com a irmãzinha. Falar dos outros é fácil. Ajudar os outros é que é. Então é isso, gente. Quem bebe dessa água faz a diferença. Quem bebe dessa água não tem sede, não terá sede e tem água para dar para os outros. Então é assim, tem gente que vai dentro do templo, sai falando da cor da roupa da irmã, sai falando que a irmã vem com a roupa todo dia para o culto. Olha, irmã, dá uma roupa nova para ela se tu tá incomodado com ela tá com roupa todo dia, todo culto, todo domingo é aquela roupa de domingo. A irmãzinha só tá essa, minha filha, tu tem água? Dá uma roupa nova para essa irmã, dá um calçado novo para essa criança, dá um calçado novo para essa irmã. No tu tem água? Então dar água para aqueles que estão com sede. Louvado seja Deus engrandecido. Quem quer ouvir essa palavra? Não querem. Querem ouvir. Jesus vai estar te curando. Jesus está te dando marido. Jesus está abrindo porta. Jesus está te abençoando. Gente, Jesus está nos abençoando. Mas você está bebendo da água?
Você está se tornando uma bênção? Você está se tornando essa pessoa que jorra água? Louvado seja Deus, engrandecido e exaltado. Não adianta, gente, você olhar a sujeira dos outros. A sujeira dos outros não vai te salvar tu olhando a sujeira dos outros. Vai te salvar tu te limpando. Somos igreja e nós temos que ser limpo. A palavra de Deus diz: aquele que está limpo, que se limpe mais. Ele não disse, tu está limpo e vai lá e limpa a sujeira dos outros. Ele não disse assim, fica sujo e limpa lá a sujeira dos outros. Não, gente. A gente tem que se limpar. A gente tem que beber dessa água. Tu só mata a tua sede se tu beber dessa água. Tu pode beber suco, tu pode beber refrigerante, tu pode beber café, mas não faz o mesmo efeito. Faz, te engana, não é verdade? Se tu tomar um refrigerante, que se tu tiver com muita sede, aí tu não encontra quem tem água, alguém encontra um lugar que só tem refrigerante, tu pede um refrigerante achando que vai matar a tua sede, não demorou, tu tá com sede. Tu bebe o suco, não demorou, tá com sede. Para matar a sede, tem que beber água. Não é verdade? Então, para matar a nossa sede espiritual, a nossa carência, para matar as nossas necessidades que nós temos, os milagres que queremos, nós temos que beber da palavra. E as pessoas querem milagre, mas não querem beber da água que faz o milagre. Da água que dá vida, da água louvada que prospera a tua terra. Não querem beber da água. E vive aí, né? De poço em poço, de fonte em fonte. Não, essa água não tá boa. Ainda fala que a água não tá boa. Por que que não tá boa? Porque não falou que Deus vai te dar um marido. Porque não falou que Deus vai destruir os teus inimigos. Porque não falou que tu vai prosperar. Por isso que a água não tá boa. Agora, se a água tá. Se a água para ser boa tem que ser a teu gosto e não ao gosto de Deus. A água vem do trono dele, é do gosto dele. Ele sabe qual é a água que ele está derramando, jorrando na nossa vida. E essa água é para nossa salvação. Essa água é para o nosso renovo. Essa água é para nossa saúde. Essa água, louvado seja Deus e agradecido, é para que a gente permaneça na presença de Deus, sendo renovado, caminhando nesse mundo onde as pessoas querem acabar com a igreja. Querem nos matar. Louvado seja Deus. E aqui vamos continuar. Mas aquele que beber desta água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que jorre para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dai-me desta água. Aí olha como é que a mulher falou, dai-me desta água, mas ela achava que ainda era água material, presta atenção, para que não mais tenha sede, não venha aqui tirá-la. Então não existe uma água que a gente beba material, né, que a gente não sinta sede. Se você fizer esforço, daqui a pouco tu tá com sede. Se você estiver no calor, daqui a pouco tu tá com mais sede. Então não existe a água material que que tenha essa função que sacia a nossa sede. Mas Jesus, estava oferecendo uma água espiritual que ia saciar a sede dela e que ela teria a água para dar aos outros. Ele estava falando da água espiritual. Louvado seja Deus, engrandecido e exaltado. Aí o sentido da água é matar a sede. O sentido da água é dar vida às plantas. O sentido da água é para que o peixe não morra. Então significa o quê? Que eu preciso beber sempre dessa água. Mesmo que eu jorre, eu tenho que ir na fonte. Aonde é a fonte? Aonde é o poço? Aonde que é o poço? Você sabe me dizer? Aonde é a fonte que eu tenho que beber esta água? Fala aí para mim. Tenha vergonha não, se você não souber, o Senhor Jesus aqui. Aonde é a fonte que a gente encontra água viva? Aonde é a fonte? Aonde é o poço que eu preciso todo dia beber da água para eu continuar jorrando água? Aonde é o poço? Aonde é a fonte? A palavra de Deus, meu querido. A palavra de Deus é essa água viva. Jesus não é o verbo? Uns tentaram dizer, é Jesus, Jesus é a fonte. Mas Jesus é o verbo, Jesus era o verbo e o verbo esteve no meio de nós. Então, Jesus é a palavra.
Louvado seja Deus, ele é o verbo, ele é a palavra. Então, você vê Jesus? Você não vê, mas você está aí com a palavra nas tuas mãos. Você está aí com a palavra no teu telefone, você está aí com a palavra. Louvado seja Deus na tua casa, porque eu tenho certeza que você ainda tem uma Bíblia na sua casa. Ainda não foi proibido no Brasil a gente não ter a Bíblia, não é verdade? Você tem a fonte aí na tua casa, mas tu não bebe. Não bebe dessa fonte. Mas tu não procura. Tu vai lá procurar a fonte em outros lugares. E por que tu não procura a fonte no lugar certo? Maravilhoso. Então, nos entendemos? Então, que a água que nós precisamos é a palavra de Deus. Você não precisa cavar esse poço. Já está aqui, ó, pronto para você, pronto para mim. Louvado seja Deus. E ele disse-lhe Jesus, vai, chama o teu marido. Agora Jesus queria se revelar quem ele era. Ele falou da água. Ela não entendeu. Ela achava que era da água que ela estava tirando para os seus afazeres, né, para a sua limpeza, para beber. Ela estava falando da água material. Jesus estava falando dele. Jesus estava falando da palavra dele. Agora ele vai mais profundo, né? Gente, é assim. Se você mergulhar no rio, eu não sei nadar. Mas eu sonho. Eu já sonhei muitas vezes nadando. Eu já sonhei eu no fundo do mar. Estudando a palavra, eu sei o que o sonho significa. Eu não sei nadar, gente, não sei nadar. Então, eu não sei nadar, eu não tenho a experiência de estar no fundo da água. Quem sabe mergulhar no fundo das águas, a água é mais limpa, não é verdade? Por cima, a água é suja. Mas os mergulhadores, eu estudo, né? Eu posso não saber nadar. Aí os mergulhadores, quando eles vão para o fundo das águas, para o fundo do mar, eles verem, né, com clareza. Eles verem a beleza do fundo do mar. Então é isso, meu querido. Você quer ver as maravilhas de Deus? Mergulha na palavra. Mergulha na palavra. Tu quer ver as maravilhas, tu quer ver os milagres de Deus, tu quer ver as tuas bênçãos na tua vida, mas tu não quer mergulhar na palavra, tu não quer beber desta água. E agora o Senhor vai começar a se revelar quem Ele é para ela. De que água Ele estava falando, né? E Ele fala, é muito bom, né? É muito gostoso. Por isso que eu digo que Deus é maravilhoso, porque a palavra dele é maravilhosa. A mulher respondeu e disse, não tenho marido. Jesus pergunta para a mulher, vai, chama o teu marido e vem cá. Aí a mulher responde e disse, não tenho marido. Aí olha só o que olha Jesus se revelando agora para ela, que ele era profeta. Porque Jesus diz, disseste-lhes bem, não tenho marido, porque tiveste 5 maridos e o que agora tens não é teu marido. Isto disseste com verdade. Então, aí a mulher pega e responde para Jesus. Disse a mulher, Senhor, vejo que és profeta. E ali ela descobre que Jesus, louvado seja o nome do Senhor, é profeta, que ele estava falando das coisas de Deus para aquela mulher. Ele estava falando das coisas espirituais, aí aquela mulher, só o profeta, só o enviado de Deus, só alguém com Deus, sabe o meu escondido, que o escondido daquela mulher era que ela teve 5 maridos que ela tinha, ainda não era dela. Sabe o que o Senhor estava dizendo para ela? Ei, mulher, tu tá sem direção, porque o marido é para dar direção para a mulher. Por quê? Porque o marido, ele é o representante de Cristo. Então, o marido, ele tem que dirigir a sua mulher, a seus filhos. O marido, ele tem uma responsabilidade na sua casa, gente, que ele acha que é da mulher. E não é. Quem é responsável pela mulher e os filhos é o marido. Primeiro é Deus, depois é o marido. Então ele estava dizendo para a mulher, tu tivesse 5 maridos, e esses 5 maridos, eles não te deram direção, porque o primeiro marido não deu direção, caiu fora. Não deu certo com aquela mulher. O segundo marido não veio dar direção para aquela mulher, não veio ser o remidor para aquela mulher. Vamos lá para Ruth.
Ruth, o que foi que aconteceu? Ela estava viúva, ela estava com Noemi. O que foi que Noemi orientou? Ruth, tu é jovem, Ruth, tu tem que ter um esposo. O que que aconteceu? Ela precisava de um remidor, de alguém que cuidasse dela, né? De alguém que continuasse a família. Porque naquele tempo, naquela época, quem teria que amparar Ruth seria alguém da família. Para quê? Para continuar a descendência, né, daquela família. E o que foi que aconteceu? Ruth ali, né, orientada por Noemi, com direção da Noemi, foi trabalhar no campo de Boaz, foi para os pés de Boaz. Noemi foi boca de Deus para Ruth. Ruth fez tudo que Noemi mandou, ensinou. Do que foi que aconteceu? Quem foi o seu remidor? Boaz. Boaz se agradou de Ruth e tirou a vergonha. E o que foi que aconteceu? Boaz foi aquele que protegeu Ruth, que honrou a Ruth, que deu direção para Ruth, e dela veio a linhagem. Jesus veio da sua linhagem. Tá entendendo? Louvado seja Deus, engrandecido e exaltado. E exaltado seja o Senhor. O homem na vida de uma mulher, ele tem que dar direção para essa mulher. Mas para esse homem dar direção para essa mulher, ele tem que beber dessa água. Alguém chegou aqui no início de live dizendo assim: a mulher sábia edifica a casa. Se ela não tem um varão que ensine a palavra, como é que ela vai edificar a casa? Como é que ela vai ser edificada? Como é que ela vai edificar os filhos? Se o varão que é para fazer esse papel dentro da casa de Cristo, de liderança, porque o homem ele é o líder dentro da casa. O homem é o líder. Mas se esse homem não tem Cristo no seu coração, não tem a palavra de Deus no seu coração, que direção ele vai dar para os seus filhos? Que direção ele vai dar para sua esposa? Se nem ele tem direção. Por isso que o Senhor disse: se tu tivesse 5 maridos, e nenhum deles te deu direção. E nenhum deles te deu, falou da palavra, falou da vida, falou da água, falou das coisas de Deus para a tua vida. Porque sem as coisas de Deus na nossa vida, a gente não tem direção. Entendemos e aprendemos? Os varões que vivem botando a culpa na mulher, os varões que vivem dizendo que a mulher tem que ser sábia e edificar a sua casa. Se ela, uma mulher sábia para edificar a sua casa, ela tem que ter um marido sábio na sua vida. Porque esse marido vai ensinar essa mulher nas coisas espirituais, nas coisas do reino, nas coisas de Deus. Louvado por isso que o Senhor, ele orienta as mulheres cristãs, os cristãos, a ter uma aliança com alguém que é cristão. Uma mulher, quando se casa com alguém que não é cristão, ela vai passar dificuldade. Por quê? Porque ele não tem direção para dar para a vida dela. Agora, se os dois não eram cristãos. E futuramente Jesus resgata aquela mulher primeiro. Aí falta o marido resgatar. Aí o que, que vai acontecer? O Senhor vai ensinar aquela mulher a resgatar o seu marido. Por isso que a palavra de Deus é bem clara. Diz que a mulher tem que obedecer o marido quando ele está no Senhor, quando ele tem direção do Espírito Santo, quando ele tem direção da palavra. Louvado seja Deus, engrandecido. Que o povo gosta, né, de colocar a culpa na mulher. Adão foi e botou a culpa na mulher. A mulher que tu me deste, me fizeste, é o pecar. Deus vai te colocar alguém na tua vida para fazer você pecar, gente? Não vai. Ele não vai. Quem coloca é Satanás. Deus criou a mulher da costela de Adão, não foi? Aí o que que acontece? Aí aquela mulher caiu lá na conversa da serpente. Boa de papo a serpente, né? Oh, Jesus, enganadora. Imagino. Aí o que foi que aconteceu? Aquela mulher pega, fala para Adão, fala tudo que a serpente falou. Bebe da água suja. Obrigado, Espírito Santo. Né? Aí a mulher bebeu da água suja que a serpente lá deu para a mulher. Aí a mulher pega da água suja para Adão. Aí Adão bebe dessa água. Por que ele bebeu dessa água? Por que ele bebeu? Se o primeiro a ser criado por Deus foi ele. Por que ele bebeu dessa água? Se Deus deu uma ordem para ele e para a mulher. Por que ele bebeu dessa água se ele já bebia da água de Deus? Por quê? Estava sem direção. Estava sem direção, perdeu a direção. Então, foi a mulher que fez Adão cair?
Ou foi Adão que fez a mulher cair? Ou foi Adão que não deu a direção para sua esposa e ela caiu quando a serpente veio tentá-la? Bota a culpa mesmo na mulher? Estuda a palavra. Vê quem é a autoridade dentro do lar. Cristo, Deus e depois o marido. E a mulher, quando o marido não está em casa, é a mulher. Aí tem mulher que quer mandar no marido, por quê? Porque esse marido não tem a direção. Aí eles dizem assim, tu quer só mandar, mulher, tu só quer ser a certa. Se você está sendo dirigida por Deus, tu vai ser a certa para esse marido. Agora, se ele não tem direção para Deus, de Deus, sinto muito, ele vai ser o errado da história. Entendemos e aprendendo? Porque a gente tem que aprender que nós temos que obedecer o marido no Senhor, na direção do Senhor. Essa mulher teve 5 maridos e nenhum desses 5 maridos tinha a direção do Senhor para ajudar essa mulher. Simples assim. Aí ela descobre que ele é profeta. E a mulher respondeu e disse, não tenho marido. Disse-lhe Jesus, disseste bem, não tenho marido. Então, quantas mulheres estão casadas, gente, e é como se não tivesse marido. Esse marido não dá direção para sua mulher, para os seus filhos, não dá bom exemplo, não dá testemunho de cristão, de servo de Deus, não ora com a esposa, não ora com os filhos, não fala da palavra de Deus para a esposa, não vai para o templo com a esposa, não caminha com a esposa, não tem direção, não tem direção. E aí, por causa disso, é muito divórcio, por causa disso, é muita separação e botam tudo a culpa na mulher. Tudo a culpa é mulher. Tudo a culpa é mulher. E se a mulher que está em Cristo quer dar a direção para sua casa, aí o marido, pelo amor de Deus, quer mandar, quer ser a certa, quer ser a santa. A boca de Deus vai ser certa, vai ser santa. Se a boca de Deus vai, se tem água, meu querido, vai jorrar água viva. Se tem água, vai jorrar água viva dessa mulher, desse homem. Não importa se tu é o esposo ou se tu não é o esposo. Não importa que tu tenha a direção de Deus para te dar para tua mulher e para os teus filhos. É espiritual, meu querido. Essa mulher começou falando do material, da água material. O homem que não está no Senhor, ele só fala do material. Eu sou o homem, tu tem que me servir, tu tem que fazer o que eu mando, tu tem que fazer o que eu quero, tu tem que me ajudar, né? Diz assim, porque quando vai lá para o casamento, o que ele diz? Na saúde, na doença, na riqueza, na pobreza, né? Assim, louvado seja Deus, tem lá umas palavrinhas, louvado seja Deus engrandecido, e eles vão por aquelas palavrinhas, mas vão pela palavra de Deus? Vão com direção de Deus para sua esposa e para sua família? É o cabeça, gente. A cabeça não é o corpo que leva a cabeça, é a cabeça que leva o corpo. Tu olha para onde tu vai e quando tu vai, a cabeça, o corpo vai junto. Então o homem é a cabeça, então o homem tem que fazer a mulher ir junto com ele, na mesma direção. Agora tu quer levar a mulher para o mundo e ela é cristã? Sinto muito, essa mulher não pode ser dirigida por ti. Por isso foi o caso dessa mulher. Teve 5 maridos, nenhum veio com direção para sua vida, com o Espírito Santo. Era uma mulher sofredora, era uma mulher que estava com sede, era uma mulher que estava se sentindo desprezada, rejeitada, era uma mulher que tinha medo de falar com os judeus. Até isso ela tinha medo. Ela se espantou, porque que Jesus, judeu, falava com ela. Jesus, cheio do Espírito Santo, fala com o samaritano, fala com o pecador. Jesus, como um samaritano, ele fala com todos. Jesus fala com todos. Gente aí que tá aí que não é teu marido. Tem gente aí que tá que não é tua esposa, hein? Eita, quando Jesus fala isso aqui, eu já sei que Deus está falando com pessoas que está com alguém que não é seu marido, está com alguém que não pode ser a direção para sua vida. Quando Jesus fala aqui nessa passagem, é porque tem mulher que está com alguém que não é direção para sua vida, tem homem que está com alguém que não é direção para sua vida, que não está no Senhor, que não te leva na direção do Senhor, que vive sobre a direção da palavra de Deus. E ele pega e fala, disse-lhe a mulher, Senhor, veja que és profeta. Nossos pais adoraram neste monte. Olha aí,
Ela falava que os pais dela adoraram naquele monte. E vós dizeis que em Jerusalém, que em Jerusalém, onde se deve adorar. Então, os pais adoravam naquele monte. E o que que aconteceu? E ela pega e diz assim: e vós dizeis. Ela fala para o Senhor: e vós dizeis que em Jerusalém, o lugar onde se deve adorar. Agora ele vai e responde à mulher. Disse-lhe Jesus: mulher, crê-me que a hora vem em que nem neste monte, olha só, presta atenção, não há um lugar específico para adorar a Deus. Era isso que Jesus estava ensinando. No tempo de Moisés, eles ensinavam a adorar somente num lugar. Jesus veio explicar que nós temos que ser adoradores não só dentro do templo, não só em Jerusalém. É isso que Jesus está falando aqui. Mulher, crê-me que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém. Imagine se eu tivesse que ir para Jerusalém para poder adorar a Deus. Não queria adorar. Você adora a Deus no Brasil, você adora a Deus no Japão, você adora a Deus em São Paulo, no Rio de Janeiro, você adora a Deus na África, em Moçambique, na Itália, na Espanha. Você adora a Deus em vários lugares. Estamos entendendo e aprendendo? E ele diz: em Jerusalém adorareis o Pai, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis. Nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim adorem. Então, os que estão em espírito e em verdade, adora a Deus na sua casa. A obra começa em casa, não começa no templo. Adora a Deus no templo, adora a Deus em Jerusalém, adora a Deus no Brasil, adora a Deus no trabalho, adora a Deus aonde estiver, porque Ele está em espírito e em verdade. Mas se não está em espírito e em verdade, não adora no templo, não adora na tua casa, não adora nem em Jerusalém. Vai lá somente para anotar os seus pedidos, mas não vai lá para adorar. Vai lá no templo para buscar a sua porta aberta, a sua prosperidade, mas não vai lá para adorar. Está aqui na live para buscar a oração, mas não está aqui na live para adorar. Aprendemos e entendemos quem está em espírito, adora em espírito e em verdade, em todos os lugares. O que o espírito faz? O espírito, ele vaga por todos os lugares, ele anda por todos os lugares. Louvado seja Deus, engrandecido e exaltado. O espírito é livre, ele tem liberdade. O espírito não é preso, ele é livre em Cristo Jesus. Então ele adora no cárcere. Paulo, quantas vezes Paulo adorou Jesus preso? Quantas vezes Pedro adorou Jesus naquele momento que estava preso na cruz, na crucificação? Vamos lá para Estevão. Estevão estava sendo apedrejado e ele estava adorando a Jesus em espírito e em verdade. Eu acredito que Estevão foi arrebatado, gente. Eu acredito que Estevão não viu a morte. O seu corpo, né? Ele ficou ali. Aos olhos humanos era morto. O corpo ficou morto. Mas eu acredito que Estevão ele foi arrebatado, né? Por quê? Porque, gente, não tem como você ser apedrejado, né? Sentido físico. Você ser apedrejado, você está recebendo pedras no teu corpo e você não gritar de dor. E você não chorar, você não se proteger. Estevão não teve nenhuma reação dessa. Estevão, ele pegou, olha só, Estevão, ele viu o céu aberto na hora que estavam apedrejando ele. Ele viu Cristo à direita do Pai. Eu vejo o céu aberto. E quando o Senhor o arrebatou, porque eu acredito que Estevão foi arrebatado. É claro, né, que a pessoa entende assim. Não, o arrebatamento, o corpo não vai aparecer, não vai ficar o corpo. Não fica o corpo, né? As pessoas entendem isso. Mas esse arrebatamento de espírito, de alma, né? Louvado seja
seja, Deus não faz sentir as dores que era para Estevão sentir quando estava sendo apedrejado. Porque quando Estevão estava sendo apedrejado, ele estava vendo o céu aberto, ele estava vendo Jesus, louvado seja Deus, ele estava vendo as maravilhas. E o que aconteceu? Na hora que Estevão estava sendo levado, ele disse para o Senhor: Senhor, não imputa esses pecados a ele. Não, né? Ele disse: perdoa eles, perdoa. Olha só, na hora que Estevão, gente, como é que pode? As pessoas matando Estevão, as pessoas apedrejando Estevão, Estevão já estava morrendo e ele falar ver o Senhor na hora da morte. Ver o Senhor, ver o céu aberto, gente. É espiritual, ninguém estava vendo, mas Estevão estava vendo. É espiritual, imagina como Estevão era espiritual. Louvado seja Deus. Aí você diz, irmã, a gente não tem que viver em espírito? Gente, há tempo para todas as coisas. Aquele momento que Estevão estava ali, ele estava em espírito. Há momento que você está na tua carne, sente sono, sente fome, né? Sente necessidade, a tua carne sente necessidade de alguma coisa. Mas a tua vida espiritual, louvado seja Deus, sempre você também tem que viver. Assim como você tem que adorar a Deus no corpo, tu tem que adorar em espírito. Ele mesmo disse que nós temos que adorar Ele no corpo, em espírito e em verdade. Então, que sede você tem? Que água você está bebendo? Muitos casais não entendem suas esposas. Por quê? Porque elas estão no Senhor e eles não estão. Muitas mulheres não entendem seus esposos. Por quê? Porque eles estão no Senhor e elas não estão. Então, gente, não pode sair duas águas de uma fonte só. Tem que ser sair só uma água. Teu marido, né, a água. Teu marido quer te dar uma água suja, tu quer dar uma água limpa. Ou vice-versa, a mulher quer dar uma água limpa, o marido dá água suja. O marido dá água limpa para a mulher quer dar água suja para o marido. Não haverá, não pode. Ou você concorda com a tua esposa, ou você não concorda. Se essa mulher teve 5 maridos, é porque ela não concordou com aquele marido. Tem mulheres que estão divorciadas, que aceitaram o divórcio porque ela sabia que o marido foi caminhar no caminho errado, que o marido está sem direção, que o marido não tinha direção do Senhor e ela pegou, está aceitando o divórcio. Está aceitando, mas ela permanece no Senhor, ela permanece na direção do Senhor. Reino dividido não prevalece. Casal que não concorda não vai prosperar. O que é prosperar não é para ficar rico, não. Não vai ter êxito na sua casa, na sua família. Vai ter divórcio, vai ter separação. Esta mulher, se teve 5 maridos, e o Senhor disse: 5 maridos que não te deram direção. Jesus veio e deu a direção àquela mulher. Entendemos que sede você tem. Beba desta água.